Oi, gente! Começando o Bom Astral, que está cheio de atrações interessantes hoje, viu? Para começar, vamos ter uma pauta de curiosidades sobre a bruxaria, onde nós vamos conhecer a história da Lady Owen, tá? Monique Wilson, que foi uma sacerdotisa da tradição gardneriana, da Wicca, e ela foi a responsável por cuidar do museu do Gerald Gardner, um museu voltado à bruxaria que atuou por muitos anos na ilha de Man. E esse museu teria inspirado Claudinei Preto a criação do Museu de Magia e Bruxaria, que fica aqui em São Paulo, tá aberto para todos nós irmos visitar e conhecer mais, sobre a história da bruxaria. Então conversaremos hoje com a Cíntia Campos, sacerdotisa, que vai nos apresentar a história da Monique Wilson. Além disso, eu vou falar com você sobre amuletos para várias finalidades. Amuleto para proteção, para amor, para boa sorte, para prosperidade. Então te convido a me fazer companhia. Roda a vinheta! E a gente já começa com uma pauta interessantíssima, gente. Vamos falar sobre bruxaria, ou melhor, vamos falar sobre uma das grandes bruxas que movimentaram o cenário pagão. Ela foi uma das responsáveis também por ir popularizando cada vez mais a Wicca, e a gente vai conhecê-la através da sacerdotisa da tradição de Ânica Nemorenses, Cíntia Campos, que está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vinda novamente, Cíntia. Obrigada, Edu. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso e a gente tem muita coisa para falar, gente, que nós vamos falar dessa personagem, que ela vai contar tudo a história pra gente. E na verdade foi uma guardiã, do museu de bruxaria também, que o Gerald Gardner, que foi o grande pai da bruxaria, ele teve esse museu e esse museu chegou até ela. Exatamente. O que a gente vai contar hoje é a história de como Monique Wilson, ou mais conhecida como Lady Owen, herdou o Museu da Ilha de Man do Gerald Gardner. Então, a Monique, ela foi uma iniciada da tradição do Gardner, da tradição gardneriana. Exatamente, Edu. Quando a Monique se mudou para a Escócia, ela vivia cuidando numa plantação de ervilhas, E aí, naquela época, ela ali com o seu tempo foi se interessando pela bruxaria, E foi quando ela enviou uma carta ao Gerald Gardner, vendo as reportagens dele, que na época tinha montado o museu, na Ilha de Man. Ela mandou essa cartinha para ele pedindo para aprender mais sobre bruxaria e tudo mais. E aí Gardner indicou a ela que Charles Clark iniciasse ela, Então ela teve o início do estudo dela sobre bruxaria com Charles. Bom, só aí um ano depois ela teve uma desavença com Charles Clark, e aí foi quando ela enviou novamente uma cartinha para o Gardner, informando a ele que ela queria dar continuidade aos estudos. E aí, quando teve um evento de bruxaria, na Escócia, ela conheceu o Gardner pessoalmente. E aí foi assim, amor à primeira vista, que nem diz o ditado, Os dois, quando ele conheceu ela, ele já logo teve uma afeição por ela logo de início. Então ele já deu o terceiro grau, da tradição gardneriana, para que ela difundisse a arte. E assim a Monique Wilson se tornou uma das maiores porta-vozes, do Gerald Gardner, sendo conhecida até como a Rainha das Bruxas, pela imprensa britânica. E aí tem história, Edu. Muito legal, gente. A gente vai passar umas imagens aí para vocês, da Lady Owen, enquanto a gente vai conversando aqui, para vocês irem vendo, São fotos lindíssimas, clássicas, em preto e branco. Exatamente, algumas. consegui umas fotos aí
dessa época para trazer, né, para o pessoal como que era a bruxaria naquela época, né? Ó, tem imagem do Gardner também, gente, que para você que nunca ouviu falar, nem Monique Wilson, nem Gardner, tá ouvindo pela primeira vez, o Gardner foi o grande pai da bruxaria moderna. Exatamente, quando caiu a última lei de bruxaria, o Gardner pôde trazer à tona, né, esse conhecimento da bruxaria moderna, né, onde ele reuniu aí estudos nas suas andanças pelo mundo, né, e criou aí a liturgia da religião Wicca, né, essa religião que todos acham que é antiga, mas na verdade ela é nova. A Wicca, ela nasceu na década de 50 e quando ela nasceu ela nem se chamava Wicca, né, na verdade a palavra Wicca vem na época as pessoas chamavam quem praticava, né, aquela prática de bruxaria eram os Wiccans. E daí de tanto falar Wiccans veio o nome, o que é isso? É a Wicca. E assim foi que foi dado o nome de Wicca a essa religião. Né? Na época, como eu estava dizendo, né, foi nesse encontro, nesse evento que Gardner conheceu Monique Wilson e deu o 3º grau para ela, com o intuito dela difundir a arte, né, e continuar iniciando pessoas, né? Então foi quando Monique recebeu um contato do Buckland, Raymond Buckland, né, para poder iniciar ele, né, nessa religião, e nessa época ela era muito próxima de Gardner, então Gardner tratava ela como filha, né, e inclusive tem uma curiosidade, foi a única vez que Gardner viu Buckland, foi na iniciação dele, e a última vez que Monique Wilson também viu Gardner, porque depois da iniciação do Buckland, Gardner foi viajar para o Líbano e foi quando ele faleceu, né? Então, depois que ela iniciou Buckland, Buckland continuou, né, difundindo a arte, ele levou a Wicca para os Estados Unidos. E aí né, propagou-se pela América, né, ele trouxe, né? Foi uma das iniciações mais famosas, digamos assim, da época, porque foi Buckland que trouxe ela para a América, para os Estados Unidos, e acabou difundindo a religião até chegar aqui, né, aqui no Brasil, os dias de hoje, né? E ela toma uma força, gente, nos Estados Unidos, incrível a bruxaria, porque daí os movimentos que estavam tímidos lá pegam força, outros movimentos começam, né? E a gente tem uma fase de ascensão incrível, né? Sim. Inclusive no início, né, quando o Gardner faleceu, ele deixou para ela uma herança que foi em torno de 21 mil libras e mais o museu da Ilha de Man, né? E aí começa a história dela com o museu, né? Ela herdou esse museu depois que ele faleceu. E durante, assim, os 3 primeiros anos do museu, né, ela entrou em ascensão, então ela saiu em vários jornais, reportagens, né, como a Rainha das Bruxas e tudo mais. E aí, até 6 anos depois, ela começou a sofrer perseguição dos vizinhos. Então, os vizinhos começaram a perseguir ela, porque ela teve uma filha, a Ivete, né, e aí os vizinhos começaram a propagar informações dizendo que ela fazia rituais satânicos, né, e de cunho sexual, né, com a filha. Então ela chegou até a perder a guarda da filha, né, devido a essa perseguição. Então foi aí que ela começou a passar por problemas financeiros, até que chegou o momento, Edu, que ela precisou vender o museu. E aí ela sofreu o segundo preconceito, porque na época, quando ela vendeu o museu para a família Ripley, né, para o Museu da Família Ripley, que é daquele programa Acredite Se Quiser, lembra dele? Então, e quando ela vendeu o Museu do Gardner para a família Ripley, aí ela sofreu a segunda perseguição, que foi os wiccanianos caíram matando em cima dela, né? Não gostaram, né? Exatamente. Que queriam que ela tivesse mantido, né? Exatamente. Mas ela já tinha sofrido muito com, né? Imagina, você perder o governo, tirar a guarda da sua filha devido a todo esse preconceito que ela estava sofrendo. Acabou que ninguém mais visitava o museu por causa dessa propagação, né? Como é que eu posso dizer, dessas falas inquisitórias, né? Então, assim, nem mais frequentadores ela tinha no museu lá na Ilha de Man por causa disso, né? Então, aquilo começou a ruir. Então, a única forma que ela teve, né, de recuperar a dignidade, a vida e tudo mais de volta,
foi ela tendo que ceder e vender o museu à família Ripley, né? E aí foi por isso que o Claudinei Prieto homenageou a Monique Wilson criando o Museu de Magia e Bruxaria do Brasil. Já já vamos falar sobre esse museu, viu, galera? O museu original lá da Ilha de Man, ele ficou por muitos anos, né? E tinha muita coisa, né, importante de bruxaria. Tinha. Lá continha uma sala temática de bruxa, né? Continha uma sala com itens também de bruxaria, uma loja que vendia cartões postais com fotos dos bruxos da época e tinha também um restaurante onde eles vendiam a famosa sopa das bruxas, né? Legal. Tinha também uma sala de modelo de bruxaria tradicional, né? Também nesse local e é lindo, né? E aí o Claudinei, quando idealizou o museu que nós temos aqui em São Paulo, né? Sim. Ele se inspirou Exatamente. pela história do Museu do Gardner e da história com a Monique. Exatamente. Ele, na verdade, o Museu de Magia e Bruxaria do Brasil, ele é em homenagem a Gardner, né, criador da religião, mas o Centro Cultural, a gente tem lá o que a gente chama do Centro Cultural Monique Wilson, né, porque todas as atividades que a gente fornece lá é a partir desse Centro Cultural Monique Wilson. E foi em homenagem justamente a Lady Owen por ter perdido, né, o Museu do Gardner devido a toda essa perseguição, né? E por também ter sido, como eu posso dizer, a pessoa, né, que difundiu tudo isso, porque ela não só herdou o Museu do Gardner, né, como ela iniciou muitas pessoas, né? E ajudou muito ao Gardner a difundir a arte aí pelo mundo. Muito legal, porque é bacana vocês saberem, porque daí a gente vai entendendo a origem de cada coisa, né? Então, muita gente sabe que o museu ele foi idealizado pelo Claudinei, mas não conhece essa história que tem por detrás, né? Exatamente, o pessoal chega lá, até conhece a imagem, a gente tem 2 adesivos na escadaria do museu, né? E aí o pessoal chega e já reconhece a imagem de Gardner, mas ninguém reconhece quem é a mulher que está lá, né? Inclusive, quando você entra pelo Museu de Magia e Bruxaria aqui do Brasil, a primeira parede que você tem é o memorial da Monique Wilson, e lá vai contar toda a história dela até o dia de sua morte, né? Que depois que ela vendeu o museu, ela se mudou da Escócia para a Espanha, né? E logo 3 anos depois faleceu com um câncer de intestino devido se eu não me engano, foi a água poluída, enfim. E ela faleceu. Mas assim, essa história toda você encontra lá logo na primeira parede do museu. Muito legal. Gente, aliás, lá onde está o museu, né, o complexo, você vai encontrar também o Santuário da Grande Mãe, você vai encontrar a loja de Wicca ou de Religion, que a Cíntia conhece muito bem. Exatamente, meu bebê. Não é? Então, você vai encontrar várias opções, né, para você não só trabalhar a sua espiritualidade, mas também para dar um respiro, o seu lazer, renovar suas energias, tá? Antes da gente continuar esse papo com a Cíntia, eu vou rodar aquela chamadinha que fala sobre a Old Religion, que tem a Cíntia apresentando, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Dá uma olhada. Olá! Vocês já conhecem a loja Old Religion? É a primeira loja pagã do Brasil especializada em produtos para a prática da religião Wicca. Dentre os nossos produtos, nós temos diversos itens mágicos. Dentre eles, uma linha enorme de instrumentos ritualísticos para altares pagãos. Uma linha enorme de deuses, cristais, grimórios, joias mágicas, tarôs importados e uma enorme biblioteca mágica. Chapéus de bruxas, vassouras e uma linha de produtos produzidos ritualisticamente por bruxas maravilhosa. Dentre elas, velas, banhos mágicos, perfumes, sprays de ambiente, óleos essenciais. Temos também incensos, sabonetes, kits de magia. E não podemos esquecer da nossa linha encantada de bruxas, magos, duendes.
Você que é bruxo ou que ama esse universo místico, corre pra cá pra Old Religion. Nós estamos na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa, na rua Doutor Fabrício Vanpré, número 259. Muito legal, né, gente? Um local mágico, né? Cheio de encantos aí, de boas energias para você. Agora, esse museu tem história, né, Cíntia? Sim, tem mesmo, Edu. Eu costumo dizer que assim, lá no museu a gente tem praticamente um livro escrito em todas as paredes, né? E cada parede conta uma história de uma parte da bruxaria, né? Então, começando, como eu disse, a primeira parede é a história, é o memorial da Monique Wilson, né? Da Lady All, então é a história dela. Já ao lado dessa parede, ainda na escadaria, nós temos um memorial com os maiores bruxos, ocultistas e magistas, né, do mundo. E na primeira sala nós contamos a história da bruxaria moderna, que é onde nós temos um altar de bruxaria tradicional montado, né? E além das histórias que nós temos nos cartazes, tem também os áudios em QR Code. Então, com áudios do próprio Claudinei Prieto, que é o idealizador do museu, né? Contando um pouco mais da história da bruxaria, além do que tem nos cartazes. E aí você caminhando pelos corredores do museu, Edu, temos duas paredes, né? Da direita e da esquerda. Na da direita, nós vamos ter a história da magia desde os primórdios da humanidade. E na parede esquerda do corredor, vamos ter a história das escolas de magia. A segunda sala é uma sala de exposição itinerante, onde todos os anos nós mudamos a exposição. E aí eu vou dar um spoiler, Edu. É isso que eu quero saber, porque está mudando, não está a exposição? Está mudando, estamos em mudança. Acabou de sair a exposição das réplicas do Museu da Guatemala, dos Maias, né, do Eduardo Vilela, que ficou lá por um ano. E agora nós estamos montando uma sala sobre a história do tarô, Edu. Que legal! Vai estar inaugurando até o final de novembro agora. Nossa! Super bacana. Então já estão todos convidados a conhecer a nova sala itinerante do Museu de Bruxaria. A gente nem gosta de tarô, né, gente? Não é? Agora a pergunta, a partir de quando? Final de novembro? Até o final de novembro. Logo, logo eu vou estar lançando a data, Edu, pelo Instagram. Tá? Então, para o pessoal ficar ligadinho. Isso, no Instagram ou do museu ou da loja Old Religion, eu vou estar lançando lá a data, que a gente ainda está esperando algumas coisas chegar, então não tem como dar uma data certa, né? Mas até o final de novembro, com certeza, ela vai estar sendo inaugurada. Para quem vier em dezembro, janeiro, nas férias escolares, passar por São Paulo, aproveite, já coloque o museu aí na sua rota de passeio, tá? Então, história do tarô lá na sala, né, itinerante do Museu de Magia e Bruxaria. Agora, além do museu, a gente tem também ali o Santuário da Grande Mãe, que é um espaço para rituais, acontecem celebrações bem bonitas de final de semana, né, que sacerdotes e sacerdotisas fazem, mas também é uma opção para a pessoa que quer se isolar um pouquinho e fazer uma pequena meditação. Ela pode, né, no dia a dia? Pode sim, Edu. Inclusive, além do museu, como você disse, tem o templo, né, que fica nos fundos, né, do museu, e lá tem rituais todo sábado e domingo às 18 horas, né, são rituais dados por sacerdotes, né, de diversas tradições, e durante a semana, de quarta a sexta, né, que nós fechamos segunda e terça, de quarta a sexta a pessoa pode ir lá simplesmente para fazer uma meditação, contemplar as deusas, acender uma velinha, fazer um agradecimento, um pedido. Nós disponibilizamos velinhas, né, no próprio altar da deusa, onde as pessoas podem ir lá, pegar essas velinhas e fazer um agradecimento ou um pedido às deusas. E assim, Edu, aquele complexo lá, a gente diz que é para todos, né? Então não precisa ser bruxo para ir lá experienciar essa energia da deusa, né? Dos deuses. Qualquer pessoa pode ir lá frequentar, pode levar criança. Nós somos também um espaço pet friendly, então a gente também recebe animaizinhos. Então, quer levar seu animalzinho lá também para receber essa energia? Pode levar também, é um barato lá. Sim, vai criança, vai cachorrinho, vai gatinho, vai todo mundo, é muito bem-vindo.
O local também é muito gostoso, porque a gente até esquece que está em São Paulo. Nossa, lá o museu, Edu, ele fica na Chácara das Jabuticabeiras, né? E o que é a Chácara das Jabuticabeiras? É aquele quadrilátero. Se você descer ali a rua da Fabrício Vanpré, ela é toda de paralelepípedo. E aquela rua, ela é tombada, né? Porque são casas do Prestes Maia que existem lá, e além das nascentes. Como, por exemplo, embaixo do museu a gente tem a nascente do Rio Guabira, que é o rio que abastece o Lago do Ibirapuera. Então, bem na porta do museu, você tem ali a nascente do rio correndo. É a coisa mais linda. Legal, gente. Vale super a pena você conhecer, viu? Mas, ó, nós falamos do museu, nós falamos do santuário e agora não podemos deixar de falar da Old Religion, que é a primeira loja, né, de paganismo, de bruxaria do Brasil, né? Exatamente. A Old Religion, como eu costumo dizer, meu bebezinho. Bebezinho que já tá adulto. Com 18 anos já, mas continua sendo meu bebê. A Old Religion, eu montei ela, né, há 18 anos atrás, com o intuito de ser uma loja especializada em produtos para a prática da religião Wicca, né? Então, desde o início, eu tive sempre todos os instrumentos que um bruxo precisa para montar o seu altar. Por isso ela foi caracterizada a primeira loja pagã do Brasil. Na época nós tínhamos lojas que vendiam sim caldeirões, atames, mas não existia uma loja que vendia todos em um só lugar. Então você às vezes tinha que comprar o caldeirão nessa loja, o atame na outra, o pentáculo na outra. E quando eu nasci eu falei, não, a gente precisa de uma loja que você encontre tudo para sua prática no mesmo lugar, né? E assim nasceu a Old Religion. Foi aí durante anos online e há 3 anos ela se tornou a loja oficial do Museu de Magia e Bruxaria. E Edu, tenho também mais uma curiosidade para contar do museu que eu esqueci de falar no início. O Claudinei, né, me pediu para fazer um agradecimento aqui, já que eu ia falar do museu. E esse agradecimento é a todas as pessoas do projeto do Cartaz. Ai, que legal. Porque para montar o museu, o Clau, ele teve a ideia de montar o museu na época, porque ele tinha todas essas peças, né, que ele recebeu, doadas, né, de diversos bruxos, diversas partes do mundo, e ele tinha tudo isso na casa dele num quarto, né, tudo guardadinho em caixa. E aí foi que veio a ideia de montar o museu, né? Porém, como você vê lá, o complexo é enorme, né? E a gente se apaixonou por aquela casa que ela estava 5 anos para alugar, né? Então precisava fazer muitas reformas para conseguir viabilizar aquela trindade que nós temos lá hoje, né? Então ele contou com um projeto no Cartaz, né? Gente, para quem não sabe, o Catarse é um site de financiamento coletivo que ficam projetos lá e as pessoas podem aderir ao projeto ajudando, colaborando financeiramente para poder dar vida àquilo. E o Claudinei fez esse projeto, né, na época. Exatamente. Tanto é que se você entra no museu, as escadarias do museu contém estrelas que a gente chama da calçada da fama do museu. Muito legal. Inclusive, uma dessas estrelas está lá, Edu Scarfon. Ele é um dos apoiadores também do projeto do Cartaz, que também ajudou a viabilizar aí esse museu. Então, e é isso, a gente tem que todo mundo se unir, né, pelos grandes projetos, tornar a nossa comunidade pagã e caniana cada vez mais aí unida, pessoal que gosta de bruxaria, que simpatiza, para a gente conseguir juntos fazer coisas grandes, né, pela comunidade. É isso mesmo, por isso que meu agradecimento, meu e do Claudinei especial, vai a você, Edu, que foi um dos colaboradores lá do projeto do Cartaz, e a todos vocês que também ajudaram a construir esse sonho aí de todos os bruxos, né? E parabéns a vocês por estarem também mantendo tão bem aquilo, né? Carinhosamente, que se tornou também uma morada, né? Para os deuses, para os espíritos, né? Os espíritos ligados à arte, né? E para bruxos também que vão lá e têm a oportunidade de celebrar os shabás, né? E demais rituais, né? Exatamente. É tão gostoso, quando as pessoas falam assim, e aqui é a extensão da minha casa. Nossa, é assim, muito gratificante, sabe? E é isso, o museu é de todos. Muito obrigada. Pertinho, gente, da estação Ana Rosa do metrô. Exatamente, do ladinho do metrô Ana Rosa. Saiu do metrô Ana Rosa,
300 metros você já está ali no Museu de Magia e Bruxaria. O museu está funcionando quais dias da semana? Sim, ele mudou o horário agora em outubro, né? Nós estamos trabalhando em novo horário. Então agora nós abrimos de quarta a domingo, das 11 às 7 da noite. Segunda e terça, o museu agora ele se encontra fechado, né? Um dia para a gente poder fazer a limpeza, né, do complexo e tudo mais. Exatamente. E o outro dia para a gente poder ter uma folguinha também. Que precisa, né? Também, né? A bruxa tem que descansar também, né, galera? Exatamente. Então, por isso que ele tá com segunda e terça fechada, que são os dias de menor movimento, Edu. Porque como o museu é um ponto turístico, né? Então, os dias de maiores movimentos é no sábado e domingo, né? E quarta, quinta e sexta para quem quiser ir lá adquirir seus produtos na loja Old Religion. Mas estamos lá abertos sábado e domingo e também nos feriados. Todo sábado e domingo tem rituais, né? Todo sábado e domingo às 18 horas tem rituais e nós também temos, Edu, os festivais. E aí os festivais é um dia inteiro de atividades. E aí então a gente indica para o pessoal acompanhar a programação pelo Instagram do museu, @Museu de Bruxaria. Entra lá, vai ter um postzinho fixado e vai estar escrito Calendário do Santuário. Lá você vai ter toda a programação, não só dos rituais que acontecem às 18 horas aos sábados e domingos, como também dos festivais como Sabás, Dia da Deusa, né? Halloween, que nós tivemos agora. Então tudo isso você acompanha lá no calendáriozinho do Instagram. Vai parar para férias, final do ano? Final do ano a gente para férias, do dia 15 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Então aproveitem, gente. Já se programem para na primeira quinzena de dezembro irem ver a exposição da história do tarô, passar ali na Old Religion, adquirir o que você precisa, fazer a sua conexão, a sua meditação lá no Santuário da Grande Mãe, até a primeira quinzena de dezembro. Agora, se você quiser saber mais sobre os artigos que tem na loja, eu te convido a acessar ao site oldreligion.com.br, tá aparecendo aqui. E a seguir também, né, o Insta da loja, que é o @lojawicca.oldreligion, né? É isso aí, Du. E o Insta da Cíntia também tá aparecendo aqui, ó, @Cíntia com Y, né, TH, Cíntia.oldreligion. Quem quiser segui-la, esclarecer dúvidas, perguntar se tem na loja alguma coisa que você está precisando, é só acionar a Cíntia, que ela é rápida, viu, na internet. Meu amor, obrigado pela vinda. Obrigada, sempre uma alegria tê-la aqui com a gente. E é sempre um prazer estar aqui com você, viu? A gente fica mega feliz. A Cíntia também apoia a Astral TV, viu, galera? A Old Religion tá aqui com a gente. Gratidão a Cíntia, né, a Old. Sigamos conectados e você volta em breve aqui pra gente fazer rituais, né? Sim, volto sim, Du. Tô preparando aqui um programa com o Edu super bacana. Então, estarei de volta. Fiquem ligadinhos. Galera, fiquem ligados também no Bom Astral, que a gente vai para um break bem rapidinho. Já já tem mais programa, não sai daí.